Bem-vindos, bem-vindos a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Esse ano tivemos várias temáticas, mas a maioria delas foi em torno do sofrimento. Também vimos um pouco sobre ansiedade, medos, e agora vamos ouvir um pouco sobre depressão, um assunto pertinente. Sabemos que cada dia mais temos encontrado irmãos com esse quadro depressivo em nossas igrejas. Precisamos de entender um pouco mais de como funciona e até para saber como ajudar essas pessoas. Então, hoje eu vou convidar o pastor Ayrton. Ele é um homem de Deus que tem sido um instrumento usado pelo Senhor no Brasil, com a instituição CEBI, que é uma instituição na área de aconselhamento bíblico, que tem trazido muitos irmãos da América do Norte para tratar vários temas, sendo um deles também depressão, como lidar também com certos assuntos delicados assim. Então, vou colocar ele aqui e a gente vai conseguir, digamos que, mais informações sobre quem é o pastor Ayrton e o que ele faz. Então, pastor Ayrton, hoje a gente está com algo diferente, que é tentando gravar pela plataforma Zoom. Então, você vai ver digamos que um pouco diferente, mas espero que dê tudo certo. Então, pastor Ayrton, queria saber um pouco mais sobre o senhor. O senhor é pastor de uma igreja, que tem outros pastores, é isso? Bom dia, Gisele, tudo jóia? Sim, eu sou pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada, aqui em Brasília. Presido a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBI, que você mencionou há pouco aí. Também estou presidindo o Ministério Pure Life Ministries, que é um ministério que está sendo implantado no Brasil, que lida e ajuda homens cristãos a vencerem o vício, a escravidão sexual. E na minha igreja nós temos um ministério de aconselhamento bem efetivo. Hoje nós atendemos uma média de 120 pessoas em processo de aconselhamento. Poxa vida. 120, na verdade é um pouco mais de 120. E nós estamos aumentando, né, o número de conselheiros. Nós já atendemos todo dia, manhã e tarde, e alguns dias à noite. Eu penso que a partir do ano que vem a gente vai conseguir implantar os 3 turnos de atendimento, manhã, tarde e noite, de segunda a sábado. E então é um ministério bem Amplo. bem amplo, isso, bem amplo. Obrigado. Eu não consigo nem pensar como consegue aconselhar esse tanto de gente. Mas louvado Ok. seja Deus. Amém. Eu estou com algumas aconselhadas e já é muito para sentidos. É uma entrega de vida mesmo. Fico muito Sim. feliz, pastor, do E ministério. esse ministério ele conta com uns 15 Vários. conselheiros bíblicos treinados, né? E certificados. São treinados e certificados para esse ministério. Muito bom mesmo. Então, muito bom, pastor, seu ministério. O CEBI, eu estou de olho na instituição. Quero, esse ano, conseguir fazer alguns cursos avulsos, assim. Então, o tema de hoje é depressão. Uhum. E o pastor Ayrton, ele tem algumas perguntas. Eu fiz um roteiro aqui, tem algumas perguntas para a gente meio que dar um pontapé. O assunto é muito complexo e com certeza em uma live de 50 minutos, 40, 50 minutos, não vai dar para tratar o assunto. O que a gente vai fazer aqui é só levantar algumas coisas e para estudos posteriores, né? Então, pastor, acho que qualquer assunto é bom começar com um início. O início seria uma definição. Ok. Qual seria uma definição secular e também bíblica? Porque sabemos que o mundo também estuda o que seria depressão, mas o que a Bíblia, então, aponta como depressão? Você tem semelhanças da definição secular, da definição bíblica? Semelhanças, tem diferenças? Dá para começar por aí? Dá sim. E é bem legal essa pergunta pelo seguinte. Até um tempo atrás, talvez a gente possa marcar aí uns 20 anos atrás, se nós fôssemos começar por essa pergunta, haveria muito mais divergências do que convergências sobre o que sabemos hoje da questão.
O movimento do aconselhamento bíblico ele vem insistindo desde da sua origem lá com Jay Adams, né, ou a sua reestruturação com Jay Adams, que a depressão ela é um comportamento reativo a alguma situação negativa de vida que a pessoa teve. Ou seja, ela está reagindo a algum problema, consciente ou inconscientemente, sabido ou não sabido, ela está reagindo. E isso, de acordo com Jay Adams, ocorre dentro de uma espiral descendente. Às vezes é uma situação aqui que ela não resolveu bem, então surge uma outra situação, ela não responde bem, e isso vai gerando uma espiral descendente de reações que vão culminar num comportamento depressivo. Então, isso aqui era o ponto de vista que, desde Jay Adams, vem sendo defendido. Porém, havia o problema do conceito secular, que dizia, não, isso é uma questão de doença. A depressão é uma doença. E isso estaria atrelado, segundo esse grupo, né, secular, ao problema do desequilíbrio químico. Não, a pessoa ela tem um desequilíbrio químico cerebral e isso faz com que ela adoeça e tenha a depressão como uma doença. Uma outra resposta era que fatores de sinapse cerebral não estavam funcionando, né? A comunicação entre neurônios e a sinapse que ocorre estaria tendo alguma falha e faria com que a pessoa também tivesse depressão. Então, isso aqui sempre foram os dois pontos de total divergência entre o que a visão secular dizia e o que o aconselhamento bíblico dizia. Porém, depois do DSM-4, DSM-4 é o que é chamado o DSM, né? É chamada a Bíblia da Psiquiatria. É o livro que os psiquiatras usam para, entre aspas, dar o seu diagnóstico. Porém, depois do DSM-4, que foi presidido pelo Dr. Alan France, ele foi considerado, né, pela revista Forbes, o mais influente e mais poderoso psiquiatra do mundo na atualidade. Ainda vive e ainda tem essa influência toda. E ele foi o homem que presidiu a chamada força-tarefa do DSM-4 e foi influente sobre o DSM-5, a última versão que saiu agora. E o Alan France diz com todas as letras que aquilo que há no DSM não são, de fato, doenças reais. Tá? Há um livro que a CEBI publicou, do Dr. Daniel Berger, que é um dos mais importantes pesquisadores da área médica e das doenças mentais dentro do aconselhamento bíblico, respeitado por inúmeros psiquiatras, neurologistas e psicólogos norte-americanos. E nesse livro dele aqui, Repensando a Depressão, Nem Doença, Nem Pecado, na minha lista. Ele coloca a última citação do Alan France, que diz o seguinte: observe que esse famoso psiquiatra, né, responsável por essa lista de doenças, diz sobre o DSM. Diz assim: vimos o DSM-4 como um guia, não uma bíblia. Observe agora, uma coleção de construtos diagnósticos temporariamente úteis, não um catálogo de doenças reais. Então, o que o Alan France está dizendo é o seguinte: olha, tudo que a gente está vendo aqui dentro do DSM, e isso inclui a depressão, porque a depressão ela é colocada lá. Faz parte de um construto. O que é um construto? É uma ideia que se tem a respeito de alguma coisa, é uma forma de interpretar um fenômeno. E, no final das contas, quando ele coloca isso, onde que o DSM-4 está indo? Ele não está mostrando, de fato, que exista uma doença chamada depressão, mas comportamentos que podem ocasionar um outro comportamento maior chamado depressão. Ou seja, hoje nós podemos vir para uma convergência de diálogo honesto com médicos que querem seguir a psiquiatria, se eles realmente quiserem ouvir o próprio DSM. Porque tem médicos que ainda estão influenciados pela ideia, o desequilíbrio químico, o problema da sinapse. Não, mas o próprio manual que eles usam hoje para definir a depressão está dizendo que é um construto, não é uma doença real.
Acabei de citar, do Dr. Alan France, esse homem que é o grande psiquiatra responsável, né, por esse manual de psiquiatria. Então, partindo hoje do que eles estão entendendo, nós podemos dizer sim, o que Jay Adams já dizia lá atrás: a depressão não é uma doença. A depressão, ela é um comportamento reativo, negativo a uma experiência de vida que a pessoa, uma experiência ou experiências de vida que a pessoa teve ou tem e com a qual ela não está sabendo lidar e acaba gerando um comportamento depressivo. Tá? Então, a gente pode definir a depressão começando desse ponto aqui de convergência entre o que a própria psiquiatria hoje admite e o que o movimento de aconselhamento bíblico já vem dizendo há muito tempo. Muito bom mesmo. Aí, nesse aspecto, pastor, eu entendi que seria uma resposta a negativa que a pessoa dá reativa às circunstâncias. Nesse processo, existe também aspectos biológicos, no caso, esse livro vai tratar isso. Aspectos biológicos que eu falo a pessoa está realmente precisando de alguma reposição hormonal, e Ok. naturalmente dá à pessoa essa baixa. As mulheres Uhum. geralmente... A gente dizia, na verdade, mulheres, eu não sei se homens têm aspectos biológicos, talvez os homens é mais essa Ok. questão de circunstância, mas a mulher também tem essa questão biológica, né? A gente Ok. mesmo, mensalmente, já tem essa baixa, às vezes, não nos dá direito a pecar, obviamente, Uhum. mas seriam circunstâncias que tornam mais difíceis, às vezes, e às vezes a medicina tem ajudado nesse sentido. Se eu tenho alguma coisa para falar sobre isso? Sim, sim, com certeza. De novo, essa sua pergunta ela é importante porque ela desmistifica uma tese que tem sido levantada de forma totalmente equivocada, né? Diz assim, mas se você pegar o problema da tireoide e tal, as baixas hormonais, a pessoa ela fica deprimida. E aí eles pegam isso e dizem assim, você está vendo como a depressão é uma doença? Está ali a prova na tireoide. Não, a pessoa não prestou atenção no que ela falou. O que está com problema é a tireoide. Não é uma doença chamada depressão. Então, aqui a gente tem que desmistificar, porque eu já vi muita gente argumentando nessa linha. Não, a prova de que a depressão é uma doença é que a mulher, quando está com a tireoide, não sei o que, ela fica deprimida. Sim, o problema é a tireoide, não é uma doença chamada depressão. O que as pessoas precisam entender, a gente tem colocado isso em vários cursos da CEBI. Hoje, graças a Deus, temos um bom número de médicos que fazem os nossos cursos e estudantes de medicina também que estão fazendo os cursos da CEBI estão entendendo isso, que para que alguma coisa seja doença, ela tem que ter aquilo que os médicos chamam, ou a medicina chama de marcadores biológicos. Ou seja, algo que é identificável no corpo e que, por um conjunto de fatores biológicos, podem ser classificados como doença X. Então, exemplo, tuberculose. A tuberculose tem um conjunto de fatores biológicos que, quando se manifestam, nos exames, dá para se verificar, é tuberculose. Câncer, a mesma coisa. Então, quando a gente chega na depressão, existe algum marcador biológico da depressão? E a resposta vai ser não. O próprio Dr. Alan France, quando ele trata dessa questão da depressão, ele diz: não existem marcadores biológicos para a depressão. Dr. Jeffrey Que bom Lieberman, saber. Dr. Jeffrey Lieberman, que é o atual presidente da Associação Americana de Psiquiatria, que é responsável pelo DSM e que foi o presidente da força-tarefa do DSM-5, que é o último, que está em vigor agora. O próprio Jeffrey Lieberman, ele diz, não existem fatores biológicos, marcadores biológicos para a depressão. Ou seja, tudo, na verdade, é o que eles chamam hoje de construto, é uma ideia interpretativa de um comportamento. Então, aí, de novo, a gente vai chegar no que você está me perguntando, apenas essa introdução para a gente chegar lá. Tireoide, problemas hormonais são problemas hormonais. Tireoide é tireoide, problemas hormonais de outros tipos são problemas de outros tipos, e isso não são marcadores biológicos de depressão.
porque não existem fatores biológicos para depressão. A depressão sempre será uma reação. Agora, o que tem sido observado é que existem alguns critérios de observação de um fenômeno chamado depressão, um fenômeno comportamental, que a gente pode dizer assim, isso aqui é uma depressão. E aqui é outra questão muito importante que o pessoal tá fazendo confusão. Por exemplo, você passa por um momento difícil na sua vida, fica triste, alguma coisa assim. Vai ao médico, o médico olha para você e diz assim, você está com depressão. Não. Qual é a grande separação que tem que fazer aqui? É entre a depressão enquanto um fenômeno do comportamento e a tristeza. Me permita de novo citar o Alan France sobre essa questão. Olha o que o Alan France diz. A tristeza não deve ser sinônimo de doença. Não há diagnóstico para cada desapontamento ou uma pílula para cada problema. As dificuldades da vida, divórcio, doença, perda de emprego, problemas financeiros, conflitos interpessoais, não podem ser legisladas. E nossas reações naturais a elas, a tristeza, a insatisfação e o desânimo, não devem ser medicalizadas como desordem mental ou tratadas com uma pílula. Dr. Alan France, de novo, o famoso psiquiatra. E assim, o que está acontecendo então? As pessoas têm a tristeza, vão ao médico e de cara ele já diz depressão. Não, a depressão é um fenômeno comportamental que, segundo o próprio manual de psiquiatria, tem que ter pelo menos cinco critérios conjuntos para serem diagnosticados como esse fenômeno depressivo. É de 9, são 9 critérios lá no DSM, de 9 tem que ter pelo menos 5. Porém, psiquiatras mais abalizados e médicos mais abalizados têm falado que 3, na verdade, são as principais características do fenômeno depressão. Então, o primeiro, fenômeno, então veja, são 3 em conjunto, não é um separado, que é outro. O próprio médico não faz isso, ele ouve um elemento e diz, é a depressão. Não, para ser caracterizado dentro da própria psiquiatria, eles dizem, no mínimo 5. Psiquiatras mais abalizados dizem 3 são suficientes, que seriam, primeiro, tristeza profunda que perdure mais de 2 semanas. Começa por aí a suspeita de que nós estaríamos caminhando para um fenômeno depressivo. Mas isso já é depressão? Não, é uma tristeza profunda. Aí diz, olha, se depois de 2 semanas essa pessoa começa a ter anedonia, anedonia é um termo médico que eles usam para dizer, ela começa a perder o interesse por tudo. Ela não quer mais ir trabalhar, ela não quer mais conviver com a família, ela não quer os jogos que ela gostava de ver, os filmes, acabou, ela não tem mais vontade. Isso é anedonia. Então, depois de 2 semanas, se a anedonia começa a se manifestar, então nós começamos a suspeitar de que ela está em caminho de depressão. Veja, ainda não é depressão. E então a terceira característica que fecha o ciclo dessas pesquisas dizem: se depois de 2 semanas de uma tristeza profunda, seguido de anedonia, essa pessoa começa a perder o interesse da própria vida, ou seja, isso pode culminar em ideação suicida, aí sim nós estaríamos falando de um fenômeno comportamental depressivo. Então, está aqui. Finalizados, são esses 3 pontos principais hoje que são observados para se identificar o fenômeno. E a gente diz assim, olha, nós temos um fenômeno, esses fenômenos aparecem na Bíblia? Sim. Nós encontramos, por exemplo, na segunda carta de Timóteo, já no capítulo 1, os 3 fenômenos. Paulo falando exatamente disso acontecendo com Timóteo. Porém, e é até interessante Timóteo, porque como ele é um pastor de igreja, e a gente está vendo muitos pastores entrando em depressão e muitos se suicidando, segundo Timóteo, é uma carta que muitos pastores deveriam reler, ou outros lerem e instruírem a outros pastores que estão passando por esse fenômeno, porque ele é comportamental. O apóstolo Paulo, em momento algum ali, manda Timóteo tomar algum remedinho
para o problema que ele está vivendo. Paulo vai instruir a escritura na vida de Timóteo. Agora, esses fenômenos que eu acabei de mencionar, né, que formam o chamado fenômeno depressão, eles podem nos afetar fisicamente, veja, então, como consequência, não como causa. É aqui que, de novo, está a divergência entre o aconselhamento bíblico e uma linha médica, tá? Porque essa aqui é uma linha médica, não sei que todos os médicos seguem essa linha, né? Que o pessoal que quer meter remédio, não. Tem médicos que pensam totalmente diferente e médicos da mais alta patente, digamos assim, da mais alta formação. Eu tive aula nos Estados Unidos com um deles, Dr. Peter Breggin, tem vários vídeos dele no YouTube. Dr. Peter Breggin, ele é o ex-reitor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Harvard. Né? E simplesmente isso. Ele é aposentado pela Universidade de Harvard, aposentou como ex-reitor do Departamento de Psiquiatria, e o Dr. Peter Breggin, ele é totalmente contra essa questão da medicação com base na origem, não como consequência, como se isso fosse causa e não consequência. Então, estabelecido isso também. Nosso comportamento pode nos afetar fisicamente? Sim. Sim. Há um exame que neurologistas, bons neurologistas utilizam, 2 exames, na verdade, chamado eletroencefalograma e mapeamento cerebral. Então, quando você pega uma pessoa que teve um dia muito estressado e você coloca o eletroencefalograma, esse eletroencefalograma mostra que as descargas elétricas do cérebro foram afetadas pelo nível de estresse. Quando esse nível de estresse ele é muito afetado, a descarga cerebral ela começa a cair em áreas ou zonas do cérebro que começam a prejudicar os neurônios. A gente usa uma linguagem metafórica, né? Dizendo assim, começa a matar os neurônios, porque eles começam a paralisar por causa da descarga cerebral. E ela é resultado do quê? Do nosso comportamento. É a maneira como nós estamos reagindo. Então, para que as pessoas, né, que vão acompanhar essa live possam entender, quando você vai ao neurologista e faz esse eletroencefalograma, uma pessoa que teve um dia cansativo, aborrecido, estressante, normal, vai aparecer lá 6 pontinhos de marcação no eletroencefalograma. Se ela perdeu o controle de fato, isso passa de 7 a 13 como uma agressão ao cérebro. E a marcação de 14 para cima significa que já está em nível patológico. O cérebro está realmente sendo agredido e os neurônios estão sendo mortos. Né? Então, quando chega nesse ponto, aí nós começamos a ver um problema fisiológico que precisa ser tratado. Então, o comportamento depressivo, ele gera esse tipo de situação no cérebro. Qual seria o caminho normal? Eu estou falando disso porque assim, eu trabalho há 20 anos cuidando de pessoas... Só um instantinho, houve algum probleminha aqui. Você consegue me ouvir bem? Tá ok? Estou ouvindo. Apareceu uma mensagem estranha aqui para mim. Tá, Sim. então, há 20 anos eu trabalho em parceria com um doutor, ele é pós-doutor em neurologia, lá de São Paulo, o doutor José Augusto Camargo. Ele fez o mestrado dele nos Estados Unidos em neurologia e voltou ao Brasil, fez o doutorado, pós-doutorado. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, neurocirurgião do Albert Einstein do Sírio-Libanês e é membro pesquisador da Harvard Medical School, Dr. José Augusto Camargo. Então, esse homem tem me ajudado a entender muitas coisas sobre esse aspecto de como as nossas reações agridem o nosso cérebro. Então, quando a gente pega casos como esse, de depressão, transtorno bipolar, são 20 anos que eu cuido de pessoas assim, né? Eu sempre levo ao médico para verificar qual é a situação do cérebro. Em alguns momentos será, ok, não precisa de medicação, precisa de repouso. Então nós vamos cuidar com repouso e aconselhamento, porque essa pessoa precisa reaprender a lidar com a vida dela, com os estresses, com os problemas. Então, ela não vai precisar de medicação. Porém, há pessoas que, quando nos procuram, já vem num nível muito complicado
já quase paralisante mesmo, e geralmente já vem tomando remédio. Sem ter feito nenhum exame, só porque o psiquiatra olhou para a cara dela, disse que é depressão e meteu o remédio. Então, nesse caso, a gente precisa de um bom médico para uma avaliação dessa medicação e do impacto dessa medicação no cérebro dessa pessoa. Então, é possível que o comportamento depressivo, então não é doença, depressão não é doença, é um comportamento. É possível que esse comportamento agrida o cérebro da pessoa. E, havendo isso, talvez seja necessário o uso de medicação para reparar a agressão do cérebro, não a depressão, porque não existe a doença. Mas o comportamento agrediu e agora nós temos que reparar o cérebro. Então, a medicação poderá ser útil nesse caso. Mas, se nós tivéssemos condições de isolar essa pessoa para que ela pudesse dormir bem e reequilibrar a agenda dela, isso resolveria tanto quanto a medicação. O problema é que descanso. Exatamente. Tanto é, você vê, eu já tive esse problema dessa descarga elétrica cerebral muito agressiva, e o grande ponto do José Augusto, sempre que alguém vai lá e ele sabe que fui eu quem encaminhei, a pergunta dele é: me diga uma coisa, você sabe se o pastor Ayrton está dormindo? Ou seja, se ele soubesse que essa noite eu não dormi direito, ele ia fazer... Porque esse é um dos fatores que a neurologia tem mostrado na última década, a importância do sono para a recomposição do cérebro. Então, muito interessante. Infelizmente, nós vivemos num mundo tão louco e corrido que nós estamos adoecendo o cérebro pela ausência do sono, simplesmente do sono. E aí, na ausência do sono, eu fico mais irritado, mais estressado, eu levo isso para o meu dia a dia e isso vai se acumulando, como o Jay Adams dizia, cria-se uma espiral descendente quando eu vejo eu estou com um comportamento depressivo. Isso combina muito com a gente sabe que Deus nos fez corpo e alma, parte material e imaterial, e eles estão realmente muito entrelaçados, obviamente um vai afetar o outro, nossas escolhas que são feitas na alma vão afetar no nosso corpo físico. A gente vê até o relato do salmista, né, quando ele diz, quando eu me calei, os meus ossos estão secados. Eu não sei se ali tem um âmbito de alma imaterial e o âmbito material, um afetando o outro. Porque Deus nos fez assim, né, para que a gente pudesse, então, nossas escolhas afetariam, nossas escolhas de vida e nossos comportamentos afetariam o nosso corpo. E como o senhor mostrou bem aí a questão do cérebro, muito interessante poder conhecer mais sobre isso. E como a medicina sem pressupostos, digamos assim, às vezes até parecem menos científicos e mais religiosos, eu não sei, podem nos ajudar nesse sentido. Como a medicina, né? Esses estudos eu não tinha conhecimento de como essa questão do cérebro. Você vê um caso bem interessante desse médico. Esse médico não é crente, né? Ele não tem a fé em Jesus. Ele é um homem que crê que existe um Deus. Né? Eu sempre, às vezes, converso com ele e... anos atrás me foi trazido o caso de uma moça com transtorno bipolar. Bipolar. Há 3 anos que ela estava fazendo tratamento aqui em Brasília, com os médicos daqui. Ela já estava um palito de tão magra que ela estava. Não tinha mais controle daqui do pescoço, das veias, né, do pescoço. E aí eu pedi para ela ir a esse médico. E foi interessante que quando ela chegou lá, antes dele levar, porque ele faz os exames tudo na hora. Ele vai fazendo na hora e já vai analisando tudo. Ele é um neurocientista, esse cara, né? E aí, quando ela chegou lá, ele olhou e disse assim, ok, o que traz você aqui? Aí ela disse assim, eu tenho transtorno bipolar. Ele olhou e disse assim, não, eu não perguntei quais os rótulos que te deram, eu quero saber o que você está sentindo. Ele já sabe o que são rótulos. Exatamente. E veja, quem é? Um professor de uma universidade federal, o cara é neurocirurgião de dois importantíssimos hospitais no Brasil, que é o Albert Einstein e o Sírio-Libanês.
né? E aí ele fez os exames com ela e mostrou para ela que o cérebro dela estava detonado, né? Que aí o mapeamento mostra isso. Agora, ele falou para ele, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe por que teu cérebro está detonado? Não é por nada disso que te disseram, é por causa da medicação que você está tomando. Essa Uou. medicação que você está tomando é a base de lítio, que é a maioria para tratar transtorno bipolar, esquizofrenia, é lítio. E ele disse, você sabia que para o lítio ser veneno, qualquer remédio à base de lítio, para ser veneno e te matar, basta a indústria farmacêutica errar 0,03 gramas do comprimido e você morre imediatamente? Ah, Aí ele olhou e disse assim, gente do céu. agora, não é porque a indústria farmacêutica acerta que ele está te fazendo bem. Na verdade, o lítio continua te fazendo mal, e é ele que está acabando com você. Ele está te Oh, matando aos poucos. rapaz. Né? E aí ele falou, olha, eu vou tratar você, eu vou precisar de 1 ano e meio para recuperar o teu cérebro, e eu vou deixar o teu cérebro ok, depois de 1 ano e meio. Porém, você precisa fazer terapia, porque o seu problema está no seu coração, não é no seu cérebro. Olha que interessante. O cara não é crente, não declara fé em Jesus, e a perspectiva dele como neurocientista é: o seu problema é no seu coração. Você tem que fazer terapia. Vá resolver. Incrível. Ele, ele viu a questão física, né? Mas ele entendia que tinha alguma coisa afetando, e aí a nossa área. É bom Exatamente. esses porque eles não têm esses outros pressupostos e nos ajudam naquilo que a gente não pode, não temos formação, digamos assim, e que é o Uhum. trabalho dele. Sim. Só Muito fechando esse bom. caso aqui, Sim. Gisele, para o pessoal depois não ficar curioso. Foi feito o Aham. trabalho com essa menina, né? Eu Sim. fiz o aconselhamento bíblico com ela, isso tem mais de 7 anos atrás. Essa menina Uhum. hoje vive normal, sem nenhuma medicação, casou, é Sério, que mãe de 2 bênção. filhos, né? Oh, E dá esse testemunho por aí, porque os médicos disseram para ela que não tinha esperança. Ela tinha, na época, uns 20 anos, e os médicos, não, você vai tomar remédio pro resto da vida. Na verdade, ela nem estaria mais aqui se ela tivesse continuado naquele tratamento, porque o lítio a estava matando. nós estávamos matando. Poxa vida. Queria ter um neurologista desse próximo de mim aí, para eu conseguir empurrar para ele alguns casos que eu tenho. Muito bom, pastor, porque realmente é uma área que não tem como a gente não invadir, ou porque nossos Uhum, aconselhados, né, vêm com esses fatores físicos também, mas a uhum, gente precisa de pessoas como esse, que têm uma certa ética científica, digamos assim, e não vai atribuir rótulos para só destruir mais ainda a pessoa. Muito exatamente. bom mesmo, muito bom. Fico muito feliz. É, Então, o senhor já falou sobre definição, já entrou em implicações, foi ótimo, já fez estudo de caso, já seguiu o roteiro bem certinho aqui. Agora acho que a gente pode falar um pouco sobre solução bíblica para a Uhum, depressão, né? ok. E depois, como a gente pode ajudar essas pessoas a entrar um pouco nisso aí, a gente já fez, porque o tempo do senhor, para quem não sabe, o pastor aí estava muito ocupado, viu? Conseguir esse tempo com ele foi bem difícil. Aí, para encaixar na minha agenda não tem nem comparação com a dele, mas tem alguns imprevistos e para encaixar. Mas eu espero muito que o pastor possa voltar Amém. e Disposição. nos ajudar aqui com esses assuntos sobre transtorno bipolar, só o que tem surgido nos Uhum, nossos aconselhados, entre os nossos aconselhados, porque eles também vão procurar ajuda secular e eles vêm com esses rótulos já, né? exato. Então, é muito bom, pastor. Então, pode falar um pouco sobre como lidar com a depressão biblicamente, né? Então, a pessoa vai. Ok. Então, a gente já definiu aqui, o pastor já falou que a depressão ela não é uma doença, ele deixou claro isso aqui. Para considerar um fenômeno, tem aí uma série de fatores, então você mesmo não vai definir se você tem depressão, no sentido de fenômeno, você realmente precisa de ajuda de pessoas sérias. Então, biblicamente falando, a definição seria, então, essa reação negativa que você dá às circunstâncias que você está enfrentando, mesmo que pontualmente tenha algumas coisas, como problemas na tireoide, hormonal, e até problemas no cérebro, não significa que você tenha doença, significa que você tem problemas específicos, pontuais, e que precisam ser lidados, cada um, mas, biblicamente falando, então, seria uma reação negativa às circunstâncias que você tem enfrentado.
Mas agora a gente vai, então, ele já falou um pouco dessas implicações, e são implicações bem, bem, bem interessantes e que, se você não atentar, você pode realmente ser fatal, fisicamente falando para você, como ele falou, essa questão dos remédios que alguns tomam, que tem aí coisas que podem danificar ainda mais a sua saúde. Ele já deu estudo de caso, exemplo dessa moça aí, que estava com transtorno bipolar, mas que acho que os remédios, em sua maioria, tem esse lítio, né, que chama, Lítio. que se não dosar bem pode trazer a sua morte, mas que mesmo que não traga a sua morte, já sabe que você está pouco a pouco definhando, né, por causa da medicação. E agora a gente vai falar sobre a solução bíblica para a depressão, e como podemos ajudar pessoas que estão pelo menos com estão achando que tem depressão, ou a gente sabe que a definição, elas não estão sabendo lidar com as circunstâncias, estão tendo uma reação negativa. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Qual seria a solução bíblica nesse sentido? Ok, vamos lá. A primeira questão que a gente sempre ensina para a nossa equipe, para os nossos alunos, quando lidam com qualquer situação de transtorno mental, é checar o problema da medicação, antes de começar qualquer procedimento. Se a pessoa está tomando medicação e Hum, por quanto tempo ela está tomando. hum, Qualquer medicação psicotrópica que passe de 3 meses de uso, hum, ela tem o poder de viciar aquela pessoa. Então, se ela está com medicação há mais de 3 meses, nós precisamos imediatamente encaminhar para um bom médico. E aí, quando a gente fala um bom médico, já descarta logo um grupo, psiquiatras. Tá? hum, Que há uma definição muito importante que se tem que fazer aqui. Psiquiatria não é hum, medicina real. hum, O psiquiatra ele é um médico, porque ele fez a faculdade de medicina. Mas, hum, ao optar pelo ramo, né, ou pelo braço da psiquiatria, ele escolheu hum. um braço que não tem nada a ver mais com a medicina. Porque Uou, a medicina, ela depende de exames médicos para poder dar remédio. Na psiquiatria, não existem exames médicos. Existe um conjunto de comportamentos que o psiquiatra, então, rotula de doença e passa a medicação. Então, pode falar, desculpa. não, eu só ia tentar, então, encaixar aqui o psicólogo. Então, se o médico tem um médico, aí alguém entrou na vertente de psiquiatria, ele vai passar a medicação tendo o conjunto de rótulos. A psicologia é esse conjunto de rótulos. Então, qual seria a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Que o psicólogo não passa remédio e o psiquiatra passa, é isso? Exatamente. A Porque questão é um que, fez medicina e psicologia não faz medicina. exato. Ah, Mas poxa vida. ambos estão trabalhando num campo imaterial. Né? Pra você ter ideia, ontem foi bem Hum, interessante, eu fui buscar meu filho na escola, isso é para ver como as coisas estão bem psicologizadas. A uhum, professora dele, né, lá de arte, no meio da... Isso porque é uma escola cristã, veja, é uma escola cristã. Aí a professora de arte foi falar alguma coisa de psicologia e disse, ó, a psicologia trata disso aqui, ó, da nossa cabeça. E aí meu filho olhou, ele tem 12 anos, ele olhou e disse assim, pai, eu não respondi por respeito, mas quem trata disso aqui é o neurologista. Só ele pode mexer nisso aqui. A psicologia e a psiquiatria trata do que eles chamam de mente. E onde está a mente? A mente é imaterial. sim. Está lá na definição da Tudo. psiquiatria. Agora, se a mente é imaterial, como é que o psiquiatra passa remédio para algo que é imaterial? Imaterial. Mas Então, é de cara, incoerente. é incoerente. Então, a gente diz, olha, se ele veio diagnosticado por um psiquiatra tomando remédio, imediatamente procure um médico competente. Seria quem um médico competente? Um neurologista. Porém, nem todos os neurologistas são competentes. Às vezes, muitos neurologistas trabalham como um psiquiatra. Como é que você sabe que o neurologista é competente? É simples. Quando ele te pede exames, é um bom sinal. Mas quando ele depende do laudo do exame, ele já mostra que ele não é competente. Hum,
bons neurologistas não leem laudos, eles leem o próprio exame. São eles que analisam o exame. Tá? Então, essa é uma boa dica para você ver se o neurologista é bom. Ele não vai ler laudos, ele interpreta sozinho o exame. Agora, se o neurologista nem te pediu o exame, ele está trabalhando como um psiquiatra. Ele é ruim, nem... A vertente dele é essa. Muito bom saber disso, viu? Então, de cara, a gente tem que verificar isso. Medicação. Havendo isso, encaminha para um bom médico para a gente ter uma avaliação conjunta do que está acontecendo. Com isso na mão, certificado de que aquela medicação não vai atrapalhar o meu processo de aconselhamento, porque se ela está medicada, às vezes eu estou gastando 1 hora com ela de aconselhamento que ela não vai absorver nada porque a medicação não deixa. Então, eu tenho que ter isso bem resolvido. Tendo isso bem resolvido, nosso primeiro passo, então, com essa pessoa é o que nós chamamos de acolhimento. Acolhimento, certo. Esperança e envolvimento. Isso, acolhimento, esse envolvimento. É quando você ganha a confiança daquela pessoa, ela passa... Primeiro elemento para aconselhar. Para aconselhar. Um dos elementos base, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir chegar até a pessoa. Muito bom. Então, esse acolhimento, ele é chave, porque ela passa a confiar em você. Tendo conseguido... Relacionamento. O relacionamento. É quando ela percebe que você realmente está interessado nela, na história dela. Né? Você não está ali para julgá-la, mas para, de fato, ouvi-la e querer ajudá-la. E esse acolhimento pode levar 2, 3, 4 sessões só de acolhimento para a gente ouvir essa pessoa. Entendi. Conversar com ela. Estabelecer esse envolvimento. Exatamente. Então, o segundo passo é o que nós chamamos de coleta de dados. Agora é a hora de eu coletar os dados desse tempo de acolhimento de uma forma direcionada. É quando eu digo para essa pessoa, olha, eu agora queria entender melhor e de uma forma mais específica tudo isso que a gente conversou nessas sessões. E aí eu tenho geralmente um questionário onde eu vou pedir para ela responder, para eu agora juntar as informações do acolhimento e dessa coleta de dados para entender bem a história de vida dela. Tendo compreendido bem essa história de vida, fica claro para mim o que está acontecendo, quais os ídolos controladores do coração dela, e com isso eu posso desenvolver um processo personalizado, que é isso que muitos conselheiros bíblicos não entendem. Aconselhamento bíblico é um processo personalizado. Não adianta você pegar assim, eu já entendi, vou pegar o autoconfrontação, capítulo da depressão. Não. Cada história, cada pessoa tem uma história própria de vida. E aí eu tenho que montar um mix de estudos bíblicos à luz do que eu percebi. Isso significa verificar quais são os ídolos principais controladores, para ir para os ídolos menores, fazendo uma série de estudos bíblicos com essa pessoa. Então, exatamente. Por exemplo, no caso de depressão, que geralmente eu identifico, é que quase que todos eles têm um problema sobre sentido da vida. Por que que eles reagiram mal? Porque eles têm expectativas sobre o sentido da vida deles errado. Então, eu escrevi há um tempo atrás um material de discipulado que é usado por muitos conselheiros hoje no Brasil. Também está sendo usado na Escola Presbiteriana de Cuiabá, que é a única escola no Brasil que treinou 40 professores em aconselhamento bíblico para fazer intervenção a partir da própria sala de aula. A Escola Presbiteriana de Cuiabá. E nós, da CB, tivemos o privilégio de treinar esses 40 professores numa pós-graduação. Então, eles usam esse meu material lá também, que começa exatamente pela questão sentido da vida a partir da criação. E é muito interessante que a maioria deles, quando você pergunta, qual é o sentido da sua vida? Para que você está vivendo? As respostas são inúmeras. Isso quando tem respostas, porque a maioria, um grupo nem tem respostas. E quando eles se deparam com a ideia de que o sentido é a glória de Deus na vida deles, e começam a perceber como isso destoou da resposta que eles deram aos problemas da vida, isso começa a dar significado. Então, a coleta de dados vai me levar a desenvolver um material
personalizado para atender essa pessoa. Mas investigue o problema do sentido da vida, o propósito da vida dessa pessoa. A coisa vai começar por ali, no caso de um depressivo, com toda certeza. Entendi. Muito interessante. É muito bom conhecer esses elementos aí para aconselhamento. Citados pelo senhor, o envolvimento é um deles, o outro é coleta de dados, e como o senhor colocou bem, personalizado, né? A ideia é... Isso. Inclusive, Isso dá trabalho. se você me permitir, né, Sim, ainda, a CEBI ela oferece um treinamento específico só sobre esse processo. é mesmo. Nós vamos ter o último agora, em novembro, dia 25 a dia 27. A gente Aham. passa, são mais de 20 horas de treinamento intensivo só sobre essa questão. Como fazer, como preparar o ambiente de aconselhamento, como fazer o acolhimento, como fazer a coleta, como interpretar a coleta, Muito bom. como desenvolver o processo, como se faz uma confrontação, né? Além de uma outra série de palestras no mesmo evento sobre os cuidados que o conselheiro tem que ter com a própria vida para que ele também não, entre aspas, adoeça dentro do processo, né? Sim, Então, de repente, Dede. as ouvintes, né, do programa aí se interessem, Sim, mas é necessário ter algum treinamento em aconselhamento bíblico. Tá? Só pode necessário. participar desse programa se você já fez a BCB, Cibima, Cebi, Nutra, Palavra da Vida, Logos. Tem que ter algum treinamento de aconselhamento bíblico reconhecido. Aí você pode se candidatar a esse treinamento específico que conduz Ah, para a certificação. muito bom, muito bom. Vale a pena, viu? Mas então, essa instituição, vocês estão vendo que é uma instituição séria, que leva a sério a palavra de Deus, a CEBI. Você pode procurar no Instagram, CEBI é SEBI, bem simples, SEBI, e no Instagram você vai ter mais informações, pode mandar uma mensagenzinha lá, e com certeza vão responder, né, pastor? Vai ter Com certeza. no... Se eu não posso dar o telefone do pastor Ayrton assim, Pode. porque eu sei que ele é muito, não sei se ele é muito ocupado, não sei se ele quer que dê, Não tem nenhum não tem problema. problema. Não, eu só digo ao pessoal o seguinte, ó, só não espere que eu Aguarde responda imediatamente. Eu vou imediatamente responder, durante o dia eu vou responder. É fato, eu não deixo mensagem para o outro dia, para outro dia. tá? Mas às vezes pode demorar algumas horas, mas eu respondo. Então não tem nenhum Responde. problema. Pode dar o celular Não sim. sei como é que ele dá conta de WhatsApp. tanta coisa. Porque se o pastor, se você souber a agenda do pastor, ele é cada hora assim contada. Ele vai sair daqui, já vai receber um grupo e assim vai. A vida dele é assim, muito corrida. Espero, pastor, que o senhor consiga descansar, dormir, Obrigado. para Amém. que o senhor Amém. possa repor aí as energias. Lembrando que tem esse aspecto físico também que vai afetar Uhum. as escolhas, né? Sim. Mas eu agradeço muito sua ajuda, foi esclarecedor. Creio Amém. que todo mundo ficou assim, vão ficar, né, porque ainda vão ouvir, Uhum. maravilhados, assim. E é isso, espero ser aluna de vocês aí no CEBI esse Amém. ano. Estou terminando o mestrado agora, Glória a mas Deus. esses treinamentos Glória a específicos são Deus. maravilhosos. Além de revisão, também o grupo às vezes tem uma linha um pouco mais sensível em alguns aspectos e eu vou então aprender. Vai ser algo muito bom. Espero que a Amém. gente possa então é, fazer mais algumas coisas juntos e o senhor possa voltar aqui. À Então, Deus disposição. abençoe o senhor. O senhor é Igualmente, casado, tem 2 filhos, é dois isso? filhos. Isso, eu sou casado com Dona Josi. Tenho 2 Josi, filhos, o Arthur, que é o mais velho, o Davi, que é o caçula. Davi, o caçula. Arthur tem quantos anos? 12. 12. E o Davi? 5. 5. 12 e 5. Muito bom. Deus abençoe seus filhos, que eles Amém. sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Muito Já devem estar obrigado, minha aprendendo irmã. muita coisa aí. É muito bom ter essa bagagem desde cedo. Por É mais que às vezes não verdade, tenha um faz ensino diferença. direto, mas eles veem os insights e têm uma mentalidade um pouco diferente. Com certeza essa base vai ser muito boa para eles. Uhum. Especialmente o Arthur está na fase de adolescência e diversos Exato. questionamentos. E com certeza é muito bom ter essa base aí, bem sólida. Pois, pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Espero que a Amém. gente possa, então, se rever em breve. Joia, conte comigo. Aí as Muito irmãs aí do obrigada mesmo. Zoom Desculpa querem todos os conversar. desencontros da agenda. E esse Tranquilo, ano, fique tranquilo. com a formatura do mestrado e tantos outros. Ainda vou defender minha dissertação semana que vem e me Deus a formar abençoe, viu? daqui a Deus 2 te semanas. abençoe. Agradeço. Muito obrigada. Então, tá bom. Deus A abençoe e paz. até uma próxima. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.